Olá, pessoal! Estamos começando mais uma palestra incrível aí da Semana de Vendas Exchange. Hoje com um convidado muito especial. Apesar de eu falar que todo convidado é especial, esse aqui tem um quê de especial a mais. Eu vou chamar ele aqui para se apresentar. Seja muito bem-vindo, Marcelo Lombardo. Já eu explico para as pessoas por que você é um convidado tão especial para a Semana de Vendas Exchange. Se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece e vamos tocar. Vamos lá. Oi, Cameli. Prazer estar aqui com você nesse evento da Exchange. Eu sou o Marcelo, sou o fundador e CEO da OMI, que hoje é o RP na nuvem número 1 do Brasil, e com um time comercial de umas 1.200 pessoas. Boa. Até porque, né, quando a pessoa não é do comercial, ela está trabalhando para que o comercial performe, né? Então. A gente sempre fala isso, só existem dois tipos de profissional naquela empresa: os que vendem e os que ajudam a vender. Ponto final, não tem outro tipo. Então, você é do suporte e está atendendo um chamado, certo? Você vai atender super bem, o cliente vai ficar satisfeito, vai gerar uma referência, você está ajudando a vender. Você vende, você vende. Você está gerenciando venda, você está ajudando a vender. Boa, excelente. Bom, pessoal, tem algumas pessoas que estão participando aqui que já conhecem Exchange, né? Porque são alunos, são clientes, enfim, mas tem muita gente que está assistindo que ainda não conhece Exchange. Então, para quem ainda não conhece, a Exchange é uma aceleradora de vendas que tem a grande missão de acelerar profissionais e operações comerciais, né? E hoje a gente faz isso através de capacitação continuada, desenvolvimento de equipe, através de projetos em company e através da plataforma Exchange On, que é uma plataforma que reúne aula, comunidade e mentoria no mesmo lugar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo, eu sou co-founder da Exchange, sou hipnoterapeuta corporativa, especialista em vendas e liderança, atuei durante os últimos 15 anos com tecnologia, especificamente com RP, com software de gestão para pequenas, médias e grandes empresas. E a Semana de Vendas Exchange, ela tem um grande objetivo, que é... Agora eu vou explicar porque que o Marcelo é o convidado mais que especial, né? Ela tem um grande objetivo de lançar o livro Liderança e Gestão de Alta Performance em Vendas, que é esse que está aqui embaixo, que você está vendo. E o Marcelo Lombardo, que é nosso convidado de hoje para a entrevista, ele é o escritor do prefácio do livro, né? Então, hoje é uma entrevista mais do que especial. Para você que está aí acompanhando a gente, antes da gente começar aí a sabatina, as perguntas que a gente vai fazer para o Marcelo, afinal, o objetivo aqui é descobrir quais são as expectativas de um CEO em relação ao líder comercial. Eu quero só reforçar para vocês que o lançamento do livro acontece no dia 10 de setembro. Então, no dia 10 de setembro, o livro vai estar aí em todas as livrarias. Mas você que quer se antecipar e quer garantir o seu livro na pré-venda com desconto, é só colocar a câmera do seu celular nesse QR Code que está aqui embaixo. Ele vai direcionar você já para a livraria e você usa o cupom VENDAS25 para garantir 25% de desconto na compra do livro. E tem mais. Se você é líder de vendas e quer aproveitar que dia 1º de outubro é dia do vendedor, você pode adquirir o livro com desconto para sua equipe e acima de 30 livros você ainda ganha uma palestra da Exchange para levar para sua equipe, né? Então, aproveitando aí o mês de outubro, que é o mês do vendedor, você pode garantir uma palestra exclusiva para o seu time no mês de outubro e ainda presentear o seu time com o livro Liderança e Gestão de Alta Performance em Vendas. E tem um ponto importante, né? Tem gente que está perguntando, mas o livro é só para quem é líder. Não, o livro ele foi desenvolvido para apoiar o desenvolvimento de quem já é líder, para quem já está nesse desafio, mas também para quem atua na área comercial e quer montar o seu plano de desenvolvimento individual, quer montar o seu PDI para se tornar líder, né? Está no processo de transição. Então, para você que quer, né, ou tem aí o plano futuro de se tornar líder, é uma excelente leitura para você, para apoiar o teu desenvolvimento. Fechado? Marcelo, sem mais delongas, o pessoal está ansioso para saber o que você espera da liderança comercial, então eu queria começar com a seguinte pergunta. O quão desafiador é, na sua visão, encontrar um líder de vendas de alta performance? Vamos lá. Olha, na prática, Cameli, você encontrar qualquer líder já é um pouco complicado, sabe? Na prática, né, assim, não é mais fácil nem mais difícil do que outros líderes, principalmente hoje, quando você depende tanto de estruturas matriciais para funcionar, sabe? Então, você precisa olhar que, primeiro, esse líder, e não só de vendas, mas para qualquer área, seja um cara
que saiba negociar bem lateralmente, sabe? Que saiba assumir a liderança de uma ação qualquer, de uma campanha qualquer, de uma ideia a ser implementada qualquer, e sabe atrair, envolver, motivar os pares dele, as outras áreas necessárias, ou seja, um cara de vendas, ele não faz, um líder de vendas, ele não faz resultado sem um líder de marketing à altura. E esses dois não conseguem pôr no mercado algo sem um líder de produto à altura que entrega algo que seja vendável, que o cliente adore. Então, é desafiador como é desafiador qualquer líder. Agora, quando você fala um líder de venda de alta performance, ele tem que primeiro entender o que é o alta performance. Bom, o que a gente está falando que é um líder de alta performance? E isso é algo bem curioso, porque, na minha opinião, muda muito conforme o estágio da empresa. E a gente passou por todos os estágios. A gente começou a OMI há 9 anos com 7 pessoas. Então, numa etapa bem inicial dessa, bem startup, bem bate-caverna, o líder de venda sou eu. Então, você tem que basicamente saber fazer tudo. E isso eu diria que para mim um pré-req, tá? Para você saber contratar um líder de alta performance, é você ser. Você tem que saber fazer aquilo, tem que saber fazer bem. E numa primeira etapa da jornada, você vai ter pessoas que te ajudam nisso. E daqui a pouco você vai contratar, você vai ser o líder, e daqui a pouco você vai contratar uma pessoa para ser o líder desse time. Aí que eu acho que começa a entrar um pouquinho a visão do que é ser um cara de alta performance. A maioria tem a ideia de pegar ali o vendedor de alta performance e transformar no líder. E não necessariamente essas duas coisas se conversam ou dão certo. Você tem que ter um conjunto, eu acho que, de skills muito diferenciado para ser um líder de vendas de alta performance. Você não é alguém que necessariamente sabe fazer, mas você é alguém que sabe fazer através dos outros. Você sabe fazer com que a sua equipe produza. Você sabe ler quais são os treinamentos necessários, quais são os rituais de gestão necessários, quais são as metodologias necessárias. Você sabe escrever um roteiro de vendas. Você sabe acompanhar a execução, você sabe contratar pessoas de vendas, que é outra coisa fundamental. Você sabe demitir pessoas, você sabe a hora de demitir. Então, você fazer o resultado ou fazer através de uma equipe são coisas absurdamente diferentes. E todo mundo acho que já caiu nessa armadilha de pegar, quem é o melhor vendedor? É esse cara. Já pensou? Então, ele vende muito bem. Já pensou se esse cara pudesse fazer com que toda a equipe performasse como ele? É o racional que quem nunca cometeu esse erro, levanta a mão, e eu tenho certeza que você está mentindo, tá? Vamos lá. Como que você vai transferir a capacidade de execução desse super vendedor para toda essa outra equipe? Não é só sendo um super vendedor. Existe técnica para isso, existe skills que são necessários para você fazer o desenvolvimento desse time e fazer ele entregar um número. Aí a empresa vai e cresce mais um pouco. E esse líder, ele muda totalmente de característica, porque ele não é mais um líder que vai fazer através da equipe. É um líder que vai fazer através de outros líderes que estão embaixo dele, que esses sim têm a equipe. Então, novamente, os skills para você comandar um conjunto de líderes é diferente do que o skill necessário para você comandar uma equipe de vendas. Então, eu diria que a característica desse profissional, ela muda muito conforme o estágio que está a sua empresa. Boa, excelente. E aí, entrando já nesse tema que você trouxe, né, de capacitar as pessoas para que elas entreguem resultado, não necessariamente agora é você que vai fazer isso, mas você precisa desenvolver pessoas
que façam isso, às vezes, bem melhor, na maioria das vezes, bem melhor do que você já fez um dia, a gente não pode esquecer que esse líder, ele também precisa continuar se desenvolvendo, né? Não mais naquelas skills que ele tinha como vendedor, mas em outras, e a cada etapa do pipeline da liderança, mudam essas habilidades que ele precisa desenvolver, esses conhecimentos que ele precisa adquirir. Me fala um pouquinho, Marcelo, de quais são as expectativas na visão de CEO em relação ao protagonismo do líder de vendas em relação à gestão da própria carreira. Porque eu vejo que tem muitos líderes que mudam, né, ali, vão avançando no pipeline da liderança e eles continuam, às vezes, com as mesmas carências de desenvolvimento de um vendedor. Então, na visão de CEO, quais são as expectativas em relação a esse protagonismo que o líder precisa ter em relação à gestão da própria carreira? Bom, eu pessoalmente gosto de trabalhar com quem é independente, sabe? Com quem é protagonista na sua vida, na sua carreira, e principalmente com quem quer sentar na minha cadeira. Isso é o que eu adoro trabalhar, esse pessoal que tem sangue nos olhos e quer um dia sentar na minha carreira, porque esse cara é inquieto, né? Esse profissional, ele está sempre buscando o que falta eu dominar para eu dar o próximo passo, sabe? Então, assim, eu prefiro 10 vezes mais segurar louco do que empurrar vagabundo, tá? Falando em francês, claro, aqui. Tá? Então, o líder de vendas que está ali sentado na cadeira dele reclamando, tá? O meu diretor aqui não vem me dar um feedback e me falar as coisas que eu preciso melhorar para eu ser promovido. Filhão, vitimização assim, característica número 1 de perdedor, tá? E ninguém quer líder de venda perdedor, acredita em mim, tá? Então... Tem uma coisa que eu aprendi com você que eu falo até hoje. Porque, para quem não sabe, né? Para quem está assistindo aqui e não sabe, eu fui liderada do Marcelo por um pouco mais de 5 anos. Então, eu falo até hoje que o Marcelo é uma referência para mim de liderança visionária e de inovação. Assim, acho que não tive nenhum líder que foi tão visionário. Então, um cara que não fez formação como hipnoterapeuta, mas hipnotiza como ninguém. É esse cara que vocês estão vendo aqui. Mas eu acho que, em relação à liderança visionária e inovação, é um cara sensacional. E tem uma coisa que você falou para mim, você não vai lembrar, porque me marcou, provavelmente não tenha te marcado, porque você fala isso toda hora, mas você falou para mim na entrevista, e depois eu ouvia você falar isso várias vezes, você falava assim, cara, se a culpa de qualquer coisa na sua vida não for de alguém que não seja você, você não vai resolver nunca. Então, mesmo quando parece que a culpa é de outra pessoa, puxa a culpa para você, cara. Por que não está acontecendo? O que eu não estou fazendo, né? E eu acho que vai muito de encontro ao que você está falando, assim. Eu não sou promovido porque não tem coach, eu não sou promovido porque não tem feedback. Eu não sou Cara, mesmo que você pense que a culpa é de outra pessoa, e se a culpa fosse sua? O que você faria com isso, né? Acho que é muito sim, nessa sim. linha. E por isso que é proibido falar lá dentro, esse cliente não entendeu a minha proposta. Não. Tá? Por quê? Porque aí você está dando a culpa em alguém externo a você. O que você pode fazer para mudar a cabeça, o nível de instrução, a inteligência desse cliente? Absolutamente nada. Agora, se você coloca assim, eu não fui capaz de explicar a proposta de forma que o cliente entenda. Aí, o que você pode mudar? Cara, tudo é ilimitado o que você pode mudar quando você é protagonista e não vítima, sabe? Então, qualquer situação, eu não consigo chegar no meu número por causa da crise. O que você pode fazer para mudar a crise? Absolutamente nada. Nada. Agora, eu não consegui encontrar uma proposta de valor que flua bem na crise atual. Um posicionamento de produto que seja atrativo na crise atual. Aí você pode fazer o quê? Tudo. Tá? Então, esse posicionamento de protagonista, eu diria que é fundamental, sabe? E assim, isso não quer dizer que o liderado não possa proativamente chegar
pro líder dele, para o founder, para quem for, e falar, cara, o que você acha que eu podia ser meu próximo passo? Na sua opinião, onde você vê uma oportunidade para mim e o que eu teria que ser, né, para poder sentar... Ótimo, zero problema sobre isso. Agora, você reclamar que não recebeu o coach adequado de carreira, filho, assim, é estágio 9 de vitimização. Tá? Não vai voar. Boa, excelente. E acho que isso é super válido também, olhando para os vendedores, né? Porque não necessariamente só para líderes. A minha pergunta foi em relação a líderes, mas eu acho que o vendedor, apesar de ainda estar no estágio inicial dessa transição para a liderança, ele pode ser protagonista da própria carreira, né? Buscar mentores, buscar pessoas externas, inclusive, que possam ajudá-lo nisso. E é o que você falou, né? Ter o protagonismo também de perguntar à liderança, né? De marcar ele um one-on-one e falar, cara, o que eu preciso? O que eu preciso desenvolver na sua visão? É um caminho, não é? Tem oportunidade, não tem? É excelente. Aí, agora vamos pensar que a gente já está falando daquele líder de alta performance. Vamos falar que a gente... Tá. Vamos imaginar o líder ideal. Você acredita que os fundadores de empresas hoje estão dispostos a transformar esses líderes de vendas de alta performance, que realmente entregam os resultados, em acionistas da companhia, em ter participação da empresa? Quando a gente fala de startup, principalmente, né? Tem um dizer que eu sou super fã, tá? E eu super acredito nele. É assim, ou você pode ser rei, ou você pode ser rico. Tá? Não dá para ser as duas coisas. Então, isso quer dizer o quê? Eu posso manter a empresa 100% para mim. Tá? Mas eu posso ser rei. Mas o meu reinado vai ser pequeno. Tá? Outra coisa, eu posso dividir isso daqui com outros. E ser muito maior. Tá? Então, guarda isso. Ou você é rei ou você é rico. Tá? Essa exclusão acho que é muito, muito, muito válida, porque, olha só, quando você tem um líder de alta performance, seja em venda, seja em qualquer área, tá? O primeiro desafio que você vai ter, depois que você conseguiu isso daí, que é muito difícil, tá? Depois que você conseguiu, o seu primeiro desafio vai ser reter esse líder. Por quê? Porque o mercado está contratando líder de alta performance, tá? E está pagando bem. E tá? muito. Exato. Eu estou acompanhando isso aqui. Eu imagino o quanto esteja ainda mais desafiador hoje para founders, né? Manter um líder de alta performance em vendas, porque de fato parece até lembra a época que desenvolvedor estava a preço de ouro? Ah, sim. Lembra? Uma época que você fala, caraca, o cara, sei lá, 70 mil, 80 mil, um cara que não necessariamente sênior, né? Porque quem dita isso é o mercado. Teve uma época que programador mobile, ele pedia o salário em dólar, ele falava que ele queria 3 mil toalhas brancas no camarim dele, tigre branco, frescas, né? É tipo isso, assim, eu tô sentindo nos últimos anos esse movimento, assim. Tem líderes, inclusive, que não são líderes que têm histórico de sucesso ou que passaram por um crescimento acelerado e que está com passe lá em cima. Eu imagino o quão desafiador seja manter um líder de alta performance em vendas então, hoje. É o primeiro problema. Se você conseguiu a difícil tarefa de ter um líder de alta performance, você tem que reter esse profissional. E como que você retém esse profissional? Através de programas de incentivo de longo prazo. Tá? Você tem que alinhar o seu interesse com o interesse desse profissional. Então, eu diria que todos os fundadores, todos os líderes empresariais que querem ir longe, eles têm que conseguir alinhar o interesse deles com o interesse do time deles. Sabe? Por quê? Porque se a medida à medida que a empresa vai crescendo, como eu digo, vai transformando o papel do líder, mas também vai transformando o papel do fundador. Tá? Numa empresa como a Omi, a linha 1 do meu job description hoje é o quê? É garantir que em cada área tem alguém 10 vezes melhor do que eu.
Ah, Marcelo, você entende de RH? Pô, modéstia à parte, entendo razoavelmente bem de RH. Mas o que é preciso hoje de RH para uma empresa como a OMI é 10 vezes mais do que eu sei, do que eu posso dar, sabe? Então, o meu papel, em primeiro lugar, ter pessoas ali 10 vezes melhor do que eu em cada área. Mas isso no estágio atual que a gente se encontra. Então, para você também atrair esse tipo de profissional e para você reter, você precisa alinhar o seu interesse de longo prazo com o interesse desse colaborador. E não tem nada melhor, não tem uma ferramenta melhor para fazer isso do que tornar esse cara seu sócio. Tá? Mas aí eu vejo o pessoal da velha guarda, né, irritado com essa ideia, né? Porque fala, oh, meu pai me falou que sócio é só dor de cabeça, tá? Ter sócio da sociedade para alguém é arrumar dor de cabeça. Então, num cenário muito pouco sofisticado, é verdade. Agora, se você se sofistica um pouco mais, você vai ver que existem já modelos de programas de stock option super bem desenvolvidos, com uma legislação que já foi, até em última instância, já tem jurisprudência onde programa de stock option, se executado da forma certa, tá? Isso é super relevante. Se executado da forma certa, não tem risco alto de ser classificado como verba trabalhista. Então, você consegue dar sociedade numa maneira que retém essa pessoa e que incentiva ela a ir além ainda. Esse kit de incentivo a longo prazo, stock option, também é muito útil na hora de você trazer um talento desse pela empresa. Eu falei do lado de você se defender, né, de reter, mas você também quer atrair, você também quer contratar o líder de alta performance de outro lugar, tirar de lá e trazer para cá. Então você tem que ter um pacote super atraente. Esse pacote, ele está muito concentrado no, uma parte muito grande, eu diria, do total comp desse executivo está em variável, e o variável é incentivo de longo prazo. E eu acho que aí entra outra coisa fundamental para mudar na cabeça daquele profissional de vendas que começou se desenvolvendo lá como vendedor, adicionou alguns skills, virou líder, virou head, virou gerente, virou diretor, mas muitas vezes tem uma parte dele que ainda está lá atrás no vendedor, que é o lado do variável. Tá? Ele o ganhava... imediatismo, né, do dinheiro. É o imediatismo. Né? O cara vendeu, ganha comissão na sexta-feira, tá? Porque aí ele vai gastar essa grana no final do... É aquele imediatismo. Né? Você vai para os negócios mais elaborados, você já ganha a comissão no fim do mês, né? No começo do mês seguinte. Mas o fato é que quanto mais alto é a sua posição ali na cadeia alimentar, mais esse incentivo ele vem no longo prazo do que no curto prazo. Sabe? A boa notícia é que o incentivo de longo prazo é 10, 20 vezes maior e melhor do que o de curto prazo. A má notícia é que é difícil mudar essa chavinha. Tá? É difícil mudar essa chavinha. Tá? E tem que acontecer. Então, o profissional que já entrou num cargo de liderança tem menos dificuldade com isso. Quem entrou lá de trás, de vendedor, e foi evoluindo, ele tem mais dificuldade, porque ele foi doutrinado por muitos anos assim a perseguir essa recompensa imediata. Tá? E de repente ele vê que a recompensa pode vir em 4 anos. Tá? Mas é algo que quando vem, você compra uma casa. Tá? É algo que é um outro patamar. Tá? Mas isso é necessário ter esse amadurecimento do profissional. Então, eu diria que ainda estamos engatinhando nas duas coisas, tá? Tanto dos líderes deixarem de ser reis para virarem ricos, mas dos fundadores, mas também do lado dos profissionais, de mudar essa chavinha mental, que não é só recompensa de curto prazo. O que é um desafio para qualquer ser humano, né? Porque se a gente parar para pensar que o ser humano ele
vive correndo atrás de dopamina o tempo inteiro, né? De recompensa rápida o tempo inteiro. Assim, Tem dois desafios, né? Tem o desafio da própria mente humana e o desafio da nós estamos doutrina. nós estamos na era do emagreça em 30 dias. Arrasta para cima. A era do arrasta para cima e emagreça em 30 dias, que você não emagreceu em 30 anos. É um desafio. Marcelo, a gente está chegando na reta final. E aí eu quero te fazer uma última pergunta, porque eu tenho certeza que com a tua bagagem, com a tua experiência e com a tua visão sobre... eu particularmente, né, como fui tua liderada, eu sei o quanto você se envolvia e se envolve no comercial. Eu sei o quanto você estuda. A gente, antes de começar aqui, a gente estava batendo um papo sobre livro, o que você está lendo, o que eu estou lendo. Então, eu sei o quanto o Marcelo estuda sobre vendas, né? E é uma excelente referência para os liderados que atuam na área comercial. Claro que na tua posição que você falou, né, a primeira linha é garantir que as pessoas em cada posição sejam melhores que você e saber um pouco de cada uma delas, mas eu me arrisco a dizer que de todas as caixinhas ali, com certeza vendas você manda muito bem, talvez melhor do que no RH ou qualquer outra área, porque realmente é uma área que você sempre estudou muito, leu muito. E aí, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Quais são as suas principais recomendações, as suas principais dicas aí para quem está iniciando como líder de vendas? A galera que está aqui ou é vendedor e está num processo de plano de desenvolvimento individual, de transição para a liderança, ou acabou de assumir a liderança, quais seriam as suas principais dicas? É difícil dar a fórmula do sucesso, né? A gente já sacou por aí que... Bom, a fórmula do sucesso, aliás, ela é muito clara no mercado. Tá? Ela normalmente é assim, faz de conta que tem sucesso e vende ingresso para a palestra da fórmula do sucesso. Tá? Então, às vezes difícil de dar um pouco dessas dicas, mas a primeira coisa que eu sempre falo é que vendas é ciência, não é arte. Tá? Como ciência, você pode aprender. Existe técnica, existem formas de você aprender vendas. Liderança de vendas, mais fortemente ainda, é ciência, tá? Não é arte. Não é... Todo mundo falava, não, aquele líder carismático que empolga todo mundo, que motiva. Bullshit. Tá? Esses dias eu ouvi um termo, esses dias eu ouvi um termo sensacional que ficou, e todos os alunos da Exchange agora estão usando esse termo, que um líder se deu esse título, né? E aí todo mundo falou, cara, é isso que não é para ser, né? Uhum. Ele falou assim, cara, eu sou das antigas, então eu sou aquele líder da pegada. A gente começou a rir, porque, tipo, o líder da pegada... Eu falei, cara, o líder da pegada é aquela Paquita da Xuxa, né? Que vai motivar a galera, vai hipnotizar todo mundo no palco, na apresentação de resultado, no kickoff de vendas. Mas eu acho que hoje, e aí eu acho que é um grande desafio, porque hoje a gente já está começando a entender, enquanto profissionais de vendas, que a parte analítica, que a parte processual, que a parte técnica, que a parte que às vezes gera até uma certa introspecção por parte desse profissional, de estar sozinho, de estar ali com a tela do computador com fone de ouvido e ter um momento para fazer análise, por exemplo, que não era tão valorizado no passado, hoje é uma das coisas que é mais valorizada. Uhum. E que, por característica, e a gente faz testes, né? Em cada turma que a gente roda, a gente faz testes, e 80% das turmas normalmente são comunicadores. Uhum. São pessoas da pegada. E aí eu acho que é mais desafiador ainda fazer essa transição para se tornar alguém da ciência, alguém analítico, alguém que olha para a área comercial. Mas eu prefiro enxergar que assim, essa pessoa ela já leva uma vantagem competitiva. Se ela tiver aberta para estudar, se ela é um perfil comunicador, ela não vai ter que lidar com outras dificuldades que outros profissionais de vendas vão ter, por exemplo, de ser tímido,
de ser introspectivo. Essa pessoa, eu prefiro enxergar que ela já tem uma vantagem competitiva. Se ela não deixar com que essa vantagem competitiva seja a única coisa que ela tenha, pô, excelente. Tá? Você vai ser talvez um líder de vendas melhor. Eu não estou falando que você não deva ter a capacidade, que é ruim ter a capacidade de chegar lá e fazer um discurso motivador para o seu... Pô, parabéns se você consegue fazer isso. Mas só isso não resolve. Tá? Aliás, às vezes só atrapalha, às vezes até atrapalha, porque fica aquele discurso vazio, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos arrebentar, vamos, uhul, né? Aí, beleza, e agora, o que eu faço? Como? Né? O sentimento do outro lado fica assim, parece aquele plano Pink Cérebro de como dominar o mundo em 3 passos. Né? Passo 1, comprar uma fábrica de sorvete, passo 3, dominar o mundo. Peraí, não está faltando nada aí no meio? Tá? Pode soar um pouco assim. Então, eu diria que realmente estudar, buscar aperfeiçoamento profissional é fundamental, tanto que lá na OMI, eu faço treinamento de vendas até hoje para todo mundo, sabe? Você não precisa ser de vendas, você pode ser de qualquer hora, você pode ser um programador, porque eu falo, e eu acho que esse é um ponto essencial. Vendas é para a vida. Não é para sua ação comercial. Como você conseguir chegar num objetivo seu, como você conseguir negociar, isso daí você está fazendo desde que você era criança, que você estava negociando se o seu pai vai deixar você sair hoje à noite com seus amiguinhos ou não. Tá? Então, assim, eu digo que vendas é algo para a vida, não é algo para você necessariamente usar ali num processo comercial. Então, aprender técnicas de venda são coisas que vão facilitar a sua vida e vai facilitar a vida das pessoas com as quais você convive, porque você vai saber se explicar melhor, você vai saber argumentar melhor, você vai saber ser mais empático, você vai entender como pensa o outro lado antes de abrir sua boca. Você vai ser uma pessoa melhor se você estudar vendas. Sabe? Então, é muito difícil, como eu disse, dar uma fórmula assim, pô, faz isso, você vai ser um baita líder. O que eu posso dizer é, cara, estude, sabe? Vá atrás, porque tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso é ciência. Tudo não é arte. Se é ciência, qualquer um pode estudar e fazer, qualquer um mesmo, sabe? Qualquer um pode entrar na profissão de vendas e ser um rockstar lá dentro. Tá? Se você for um perfil comunicador, eu acho que você vai ter uma vantagem nisso daí. Mas cuidado para isso não te atrapalhar. Tá? Você é um cara bom de papo, né? Consegue virar alguns negócios por causa disso, e de repente o papo é tudo que você tem, e isso fica oco muito rapidamente. Marcelo, que aula! Que aula, muito bom, muito bom. É sempre bom conversar com você, é sempre bom ouvir a tua visão sobre aspectos relacionados a vendas. Para vocês que estão assistindo a gente aqui, ainda tem muito conteúdo pela frente. Temos uma semana toda pela frente, então eu quero te agradecer pela participação. Muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento, os teus insights aqui com a galera. E até a próxima. Em breve teremos novos momentos juntos, com certeza. Valeu, prazer estar aqui com você hoje.